O Sharingan é certamente um dos poderes visuais que mais ganhou popularidade e fama entre os fãs de Naruto, até porque, sendo altamente temido no mundo ninja por suas capacidades especiais, como por exemplo prever os movimentos, copiar técnicas e submeter os seus inimigos a ilusões, os famosos genjutsus, ao longo do anime nos foram apresentados vários ninjas ultra poderosos utilizando o Sharingan das mais variadas formas, e é exatamente por esse motivo que hoje eu separei aqui pra vocês os 10 melhores usuários do Sharingan. Lembrando que nesse vídeo aqui eu não vou levar em consideração o Mangekyo, até porque em breve faremos um vídeo especial sobre o Mangekyo Sharingan, então hoje falaremos apenas do Sharingan comum, beleza? Sem mais delongas, eu sou o Gustavo Camus e bora pra esse vídeo. E já vamos começar com uma Uchiha que, embora seja muito promissora, ela é a menos experiente no uso do Sharingan, e eu tô falando da Sarada Uchiha. Sendo uma prodígio ninja e representante da nova geração de Uchihas, desde jovem, Sarada sempre desempenhou um papel muito interessante utilizando as suas habilidades perceptivas do Sharingan, pois utilizando esse dojutsu para analisar os movimentos do seu oponente e reagir rapidamente em combate, durante batalhas contra adversários mais experientes, ela conseguiu prever e se esquivar dos ataques do oponente, assim como utilizar o seu Sharingan em combinação com as técnicas derivadas de sua mãe, que nesse caso seria o soco super forte, se mostrando como uma kunoichi muito habilidosa, e isso não só contra vilões, mas também contra seus oponentes nas provas Chunin, tanto que ela foi uma das poucas que conseguiu o colete Chunin naquela competição. Sem tirar que, conforme foi evoluindo gradualmente ali as tomois do seu dojutsu, que vai de 1 a 3 tomois, com o tempo, Sarada também passou a estar apta para usar em combinação com o seu Sharingan o poderoso Chidori, conseguindo utilizar o poder de reflexo do seu dojutsu em combinação com o Chidori para acertar em cheio até mesmo oponentes muito mais poderosos que ela, como foi no caso do Boro, que acabou sofrendo em cheio um ataque da Uchiha que utilizou o Sharingan para conseguir escapar ali de seus golpes e também para acertar o oponente. Falando agora de um ninja que não nasceu com Sharingan, mas com o tempo se tornou um dos mais populares usuários desse dojutsu, temos aqui o Kakashi Hatake. Embora não seja de fato um membro do clã Uchiha, desde que recebeu o Sharingan do seu amigo Obito, Kakashi passou a ser mundialmente famoso pelo uso desse dojutsu, pois sempre mostrando grande maestria ao usar o Sharingan comum para antecipar os movimentos dos seus inimigos e contra-atacá-los, utilizando essa técnica em combinação com o seu Chidori, Kakashi acabou se tornando um dos ninjas mais letais e rápidos no campo de batalhas, principalmente quando ele fazia parte da Anbu, já que desde aquela época ele acabou se tornando um dos ninjas mais temidos de seu tempo, muito graças ao seu dojutsu. Porém, o que certamente é um dos maiores destaques do Kakashi utilizando o Sharingan é no uso do poder de copiar jutsus, pois sendo capaz de replicar quase que todos os jutsus que seu dojutsu enxergue, ao longo de sua vida, Kakashi copiou algumas centenas de jutsus e deixou vários inimigos perplexos com este dom, tanto que ele recebeu alguns apelidos, como no caso o de Ninja que copia, já que ele copiava vários jutsus, é claro, e também Ninja dos 1000 jutsus, já que Kakashi era famoso por ter mais de 1000 jutsus no seu arsenal, tudo isso, é claro, utilizando seu Sharingan. Tomare! Izuna Uchiha. Vivendo como um dos guerreiros mais poderosos de sua época, Izuna ficava lado a lado com seu irmão Madara durante os conflitos entre os Uchihas e os Senju, tanto que ele era mestre em usar o Sharingan não só para ler os movimentos de seu adversário, mas também para aplicar genjutsus neles através de um simples olhar, assim como vimos quando ele aplicou um genjutsu no Tobirama em uma das batalhas lá na Era dos Reinos Combatentes. E embora seja um dos primeiros ninjas a despertar o Mangekyo, mesmo sem Mangekyo, Izuna era capaz de lutar contra inimigos formidáveis e utilizar as suas habilidades do Sharingan no mais alto nível. Tudo isso numa era onde quase nenhum jutsu ainda tinha sido desenvolvido. Fugaku Uchiha.
Fugaku, o famoso líder do clã Uchiha e pai do Itachi e do Sasuke, era um estrategista muito habilidoso e um ninja muito respeitado dentro e fora de Konoha no seu tempo, já que sempre foi dito que ele utilizava o Sharingan comum como extrema maestria, e ninguém sabia que ele tinha Mangekyo, então sua fama foi só através do Sharingan comum. E apesar de não ter sido muito explorado dentro do anime e aparecido bem pouco, todo mundo na época tinha muito medo do Fugaku e respeitava as habilidades que ele tinha com o Sharingan, tanto que ninguém sabia que ele tinha Mangekyo e mesmo assim ele conseguiu se tornar o líder do clã. Tanto que durante a terceira grande guerra ninja, Fugaku lutou muito bem e ganhou o apelido de Fugaku dos Olhos Perversos, exatamente pelo fato dele ter eliminado vários oponentes utilizando as suas habilidades, em combinação, é claro, com o seu doujutsu. 力ずくを避けるため万華鏡車輪眼を持っていることを隠している。見ろ、陣中に連れていました。Hagoromo e Indra Otsutsuki. Como o primeiro usuário do Sharingan na linhagem Uchiha, Indra usava esse doujutsu comum para combater inimigos de alto nível, sendo capaz de responder e adaptar as suas técnicas rapidamente no campo de batalhas, não importa quão poderoso fosse seu adversário. Prova disso é que ele foi não só um dos primeiros a despertar o Sharingan, como também foi um dos primeiros a despertar o Mangekyo, onde na época ele ficava abaixo apenas do seu pai, Hagoromo Otsutsuki, que foi de fato o primeiro a despertar o Sharingan e o primeiro a despertar o Mangekyo. Porém, na época, Hagoromo era tão poderoso, mas tão poderoso, que ele nem ficou direito com o Sharingan e rapidamente já evoluiu o seu doujutsu para Rinnegan, assim sendo visto poucas vezes utilizando poderes derivados do doujutsu do Sharingan. Haori! 死んでる。兄者。 Obito Uchiha. Embora tenha sido muito mais visto utilizando o seu Mangekyo Sharingan através dos poderes do Kamui, Obito demorou um pouco para despertar o Sharingan, mas quando despertou, desde cedo já dava para perceber que o Obito tinha um doujutsu um tanto quanto diferenciado, até porque ele já despertou o Sharingan com 2 tomões e demonstrava desde aquela época habilidades bem aguçadas no que diz respeito a poderes de percepção. E com o passar do tempo, mesmo que usasse muito mais o Kamui derivado do seu Mangekyo e deixasse um pouco de lado as habilidades tradicionais do Sharingan comum, o que certamente foi a maior demonstração de habilidade do Obito no que diz respeito a técnicas do Sharingan comum foi através de seu Genjutsu, especificamente pelo fato dele ter prendido e controlado ninguém mais ninguém menos do que o Mizukage da Vila da Névoa num Genjutsu do seu Sharingan e assim automaticamente podendo controlar a Vila da Névoa por algum tempo, provando assim que mesmo não utilizando muito o seu Sharingan comum, ele era um ótimo usuário do seu doujutsu. E não podemos deixar de citar, é claro, o fato de que Obito era um ninja tão bom com o Sharingan e dono de tantas técnicas interessantes que ele foi capaz de utilizar o jutsu altamente secreto do Izanagi, dessa forma mostrando o quão poderoso com o Sharingan ele era e sendo capaz de burlar a própria morte. Izanagi. 光を失うことと引き換えに幻と現実をつなげることができるウチハの禁術。 Falando agora da elite dos usuários do Sharingan, e é claro que o Obito também tá nela, mas agora só dos mais brabos do Sharingan comum, temos aqui Itachi Uchiha. Reconhecido como um prodígio desde cedo, seu uso com o Sharingan amplia em várias vezes as suas capacidades de leitura e antecipação dos movimentos dos seus adversários, permitindo assim com que Itachi sempre estivesse um passo à frente de seus adversários no campo de batalhas, tanto no Taijutsu quanto no Ninjutsu ou até mesmo no Bukijutsu, que nesse caso seria no uso de armas ninjas. Porém, o que certamente é o maior destaque do Itachi no uso de técnicas com o Sharingan comum, com certeza é os seus Genjutsus, já que sem precisar ativar o Mangekyo, apenas com o Sharingan comum, Itachi já consegue aplicar os mais variados tipos de Genjutsus e contra-Genjutsus que o mundo ninja já viu, assim podendo derrotar os ninjas mais poderosos com apenas um olhar,
como vimos quando ele derrotou o Orochimaru com apenas um olhar, ou seja, um contato visual, e também, é claro, quando ele humilhou o Deidara e recrutou o ninja pra Akatsuki, também com apenas um contato visual. Mas vale citar que Itachi também consegue aplicar genjutsus sem que o ninja precise olhar nos seus olhos, ou seja, ele consegue aplicar genjutsus sem contato visual. Como vimos quando ele aplicou um genjutsu no Naruto através da ponta de seu dedo, e também quando ele aplicou um genjutsu no Naruto refletindo seu Sharingan nos olhos dos seus corvos de invocação, provando assim que no quesito genjutsu do Sharingan, Itachi é um dos maiores especialistas, sem nem precisar ativar o Mangekyo. E vale citar também que o ninja é tão poderoso que essa técnica e tão conhecedor de jutsus do clã Uchiha, que ele foi capaz de utilizar o proibido Izanami em combate, desativando o Edo Tensei e se tornando assim um dos maiores usuários de Sharingan e também um dos maiores heróis da Quarta Grande Guerra Ninja. 強くなったな。Shisui Uchiha. Conhecido por sua grande velocidade e poder de percepção aguçado graças ao seu poderoso Sharingan, ainda jovem, Shisui já havia conseguido despertar as Tomoes do seu Sharingan e demonstrou uma grande habilidade para utilizar o Sharingan em conjunto com a sua grande velocidade, lendo padrões de ataque do seu adversário e conseguindo contra-atacá-los com extrema excelência, isso desde quando ele era criança, como vimos quando ele neutralizou vários ninjas da Anbu utilizando o seu jutsu do Clones de Rastros, onde Shisui utiliza técnicas de deslocamento instantâneo para se mover tão rápido, mas tão rápido, que cria diversos clones dele mesmo que se movimentavam em alta velocidade, e através desses clones, Shisui conseguia atacar o seu inimigo em pontos cegos antes mesmo de que ele se desse em conta. E vale citar que, embora fosse muito temido por sua velocidade no campo de batalhas, o que os ninjas mais temiam o Shisui certamente era por seus genjutsus, já que mesmo sem utilizar o seu poderoso Koto Amatsukami, habilidade essa derivada do seu Mangekyo Sharingan, Shisui conseguia aplicar genjutsus em seus adversários utilizando o seu Sharingan comum para causar perturbação mental neles a longas distâncias, sendo assim altamente temido e considerado como um dos ninjas mais lendários de sua época. あれは木の葉の春神内葉止水だ。これでは相手にならん。 E antes de falarmos aqui do nosso próximo usuário do Sharingan, eu queria falar pra vocês que eu fiz um canal novo, um canal secundário, chamado Camus Play. Exatamente esse aí que tá aparecendo na sua tela. Então, depois desse vídeo aqui, corre lá e se inscreve, porque lá tem bastante conteúdo de Naruto e é um pouco diferente daqui. Lá tem uma parada mais de react, tá ligado? Então vai lá, que é bem legal, beleza? Continuando, o próximo ninja aqui da nossa lista é ele, Sasuke Uchiha. Sasuke, mesmo em sua juventude, sempre demonstrou habilidades extraordinárias com o uso do seu Sharingan comum, pois, utilizando seu Dojutsu para aprimorar a sua velocidade de percepção, podendo detectar inimigos em alta velocidade, como ele fez com Haku, e prever ataques não só para poder se esquivar, mas também para poder contra-atacar. Assim como Kakashi, Sasuke também era muito bom em copiar jutsus com seu Sharingan, tanto que mesmo apanhando pro Lee antes do começo ali das provas Chunin, com seu Sharingan ativado, ele conseguiu copiar os movimentos do Taijutsu do seu oponente e tempos depois utilizar movimentos bem parecidos para se sobressair em outros combates contra outros adversários, chegando até mesmo a ficar quase que tão rápido quanto o Lee em semanas, tudo isso graças ao seu Dojutsu, tanto que ele conseguiu acertar alguns golpes no Gaara porque ele tinha copiado os movimentos do Lee. E conforme o tempo foi passando, Sasuke só se aprimorou mais e mais e só ficou mais poderoso nas habilidades do Sharingan comum, conseguindo quebrar poderosos genjutsus do Itachi com o seu Dojutsu e também antecipar e compreender os mais diferentes tipos de ataques dos seus adversários, como vimos em sua luta contra Deidara, onde ele, utilizando o seu Sharingan, conseguiu ler os movimentos
em alta velocidade do seu oponente, analisar os jutsus mais complexos e contra-atacá-lo com excelência, sem tirar, é claro, os seus poderosos genjutsus, que fez com que ele se sobressaísse do seu adversário algumas vezes durante essa luta que foi muito difícil, até porque Sasuke conseguiu derrotar, entre aspas, adversários como Orochimaru, Itachi e Deidara, tudo isso sem ter despertado o Mangekyo Sharingan, e depois que despertou, é claro, ele ficou muito mais forte, mas antes disso, ele já era um grande especialista nesse doujutsu. E por fim, temos aqui o lendário Uchiha, o famoso fantasma do clã Uchiha. E eu tô falando, é claro, dele, Madara Uchiha. Madara, antes de despertar o Mangekyo, já era um excelente usuário do Sharingan comum, tanto que, utilizando seu doujutsu para dominar o campo de batalhas e liderar os Uchiha contra os Senjus lá na Era dos Reinos Combatentes, embora tenha sido mostrado utilizando muito mais o Mangekyo durante a Quarta Grande Guerra Ninja e, consequentemente, o Rinnegan, com seu Sharingan comum, Madara era capaz de ler movimentos de múltiplos oponentes simultaneamente, adaptando-se a diferentes estilos de combate e controlando o fluxo de batalha, demonstrando a sua grande versatilidade, provando que seu domínio com o Sharingan era completo e as suas habilidades de previsão de movimentos faziam dele um oponente quase que intocável. Sem tirar que, por ser um ninja lendário do clã Uchiha, que viveu bastante tempo e dominou praticamente todos os jutsus lendários que um Uchiha poderia dominar, ainda na Era dos Reinos Combatentes, Madara com seu Sharingan comum conseguiu utilizar o proibido jutsu do Izanagi em sua luta contra Hashirama para burlar a própria morte e assim se mostrar como um dos maiores vilões não só de Naruto, mas de todos os animes, carregando a sua fama por todo o mundo ninja e espalhando o temor que nascia lá na época dos Reinos Combatentes do Sharingan dos Uchiha. Mas eu gostaria de saber, ficou faltando algum bom usuário do Sharingan aqui nessa lista? Deixa aí nos comentários. Comenta também qual que é o seu usuário do Sharingan favorito e qual você acha que é o mais poderoso, o Itachi, o Shisui, o Sasuke ou o Madara. É muito ninja bom, então deixa sua opinião aí nos comentários. Não se esqueça, é claro, de conferir mais qualquer um desses vídeos que tá aparecendo aí na sua tela, se inscrever, é claro, lá no nosso canal, o Camus Play, que é o meu canal secundário, onde lá tem vários tipos de conteúdos um pouco diferentes dos que tem aqui, então cola lá, tá aparecendo aí na sua tela, ó, minha cara aí, ó, com a bolinha vermelha, tá vendo? Então, esse canal é o Camus Play, cola lá que você não vai se arrepender, é bem legal, beleza? Confira também nossos outros vídeos, deixa o seu like nesse aqui, se inscreva ativando o sininho pra não perder as novidades, etc. Por aqui eu vou indo nessa, espero que você tenha gostado do conteúdo, até a próxima e fui!